Então, estamos de volta com mais Liderando. Hoje o programa está muito especial. Estou recebendo aqui um amigo, um parceiro, o programador neurolinguístico Giovanni Teles. Ele que veio diretamente lá do Ceará. Olha, meu querido Ceará. Então, Giovanni, estávamos falando aí da PNL e aí direcionado para o vendedor, para a área comercial, mas a PNL para a vida. E aí, essas pessoas que querem ter resultados, ou seja, para passar em um concurso, para estudar, para poder fazer aquela prova de algum conselho. E aí, como fazer, como utilizar a PNL? Claro que o curso dá um direcionamento, fortalece mais em relação ao conhecimento. Mas dicas que você pode deixar aí, de repente, para que essas pessoas venham estar se despertando. Ok. Bacana. Uma das coisas que a PNL ajuda, principalmente, porque PNL é programação neurolinguística. Linguística é a fala, né? Aquilo que eu falo, neurologicamente eu consigo programar isso. A PNL ajuda a formatar objetivo, por exemplo. Às vezes as pessoas não sabem para onde estão indo. E uma das formas, primeiro passo para você utilizar a PNL dentro de um objetivo, por exemplo, tem uma ferramenta que nós utilizamos muito, inclusive nós utilizamos ela no curso que teve agora, que aconteceu, aqui em Barreiras, que é o BFO, que é uma boa formulação de objetivos. E o primeiro passo para você fazer um bom objetivo é você saber o que você quer. Ah, Giovanni, mas isso é óbvio, eu sei o que eu quero. Normalmente as pessoas não sabem o que elas querem. Normalmente elas sabem o que elas não querem. Eu chego para uma pessoa, eu faço atendimentos, e aí eu chego para uma pessoa e pergunto, e aí, o que eu posso lhe ajudar, o que você quer? Ela fala, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ser gorda, eu não aguento mais meu marido. Aí eu falei, ok, bacana, e o que você quer? Ah, eu não quero mais sofrer, não quero mais ser gorda, não aguento mais meu marido. Tudo bem, eu entendi, mas o que você quer? Já falei, eu não quero mais sofrer. Você está condicionado, Giovanni? E aí, a pessoa ela me fala tudo que ela não quer. Então, dentro da PNL, uma das coisas que a gente ensina ok, você quer um objetivo? Quer fazer um objetivo? Ok, bacana. Primeiro passo o que é que você quer? E dentro do que você quer, a linguagem tem que ser assertiva, a linguagem tem que ser no positivo. Linguagem negativa não funciona. E eu não estou falando de pensar positivo. Pensar positivo é dizer assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, isso é pensar positivo. Agora, linguagem positiva não quero sofrer, não é linguagem positiva. Uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim, o que é que você quer? Não quero mais andar de ônibus. Eu falei para ele, andar a pé. Andar a pé é não andar de ônibus. Linguagem negativa. O que seria a linguagem positiva? Ele dizer o que ele quer. O que para você não é andar a pé? Ah, não andar a pé é eu comprar uma moto. Não andar a pé é eu comprar um carro. E isso, para a nossa mente, já que nós estamos falando de PNL, a nossa mente é muito literal. Se eu falo para alguém, se eu digo para você assim, não andar de ônibus, qual foi a imagem que veio na sua cabeça agora? Um ônibus. E na minha cabeça vem lotado ainda, né? Lotado. Então, é diferente. Agora, se eu digo assim, pense num carro. Qual foi a imagem que veio na sua cabeça agora? Provavelmente um carro. Então, se eu digo para mim mesmo, eu quero um carro, é muito diferente para a minha mente dizer, não quero andar de ônibus. Então, o primeiro passo para você utilizar a PNL na sua vida é fazendo objetivos. É a primeira coisa. E aí o que você quer? Então, linguagem assertiva, linguagem no positivo. E aí já é o primeiro passo. Depois que você faz isso, diz o que você quer, você vai ser mais específico, né? Tipo, ok, bacana. Essa pessoa chega para mim e diz, o que é que você quer? Ela fala, eu não quero andar de ônibus. Eu falo, anda a pé. Não, eu quero para um carro. Ok, então compra um Fusca. Não quero Fusca não. Porque carro pode ser um Chevette, pode ser uma BMW. Para minha mente tem que ser literal. Então, eu quero comprar lá um HB20. Quero comprar eu pergunto que cor, porque tem várias cores. Branco. Quanto mais específico e quanto mais literal, para minha mente melhor. Então, esse é o primeiro passo, você utilizando técnicas para fazer o objetivo. Porque acontece muito, Rui. As pessoas, elas não sabem o que elas querem. Já atendi um cliente uma vez que eu perguntei para ele, o que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Aí ele falou, a minha meta é eu ter uma meta.
Porque ele não tinha meta, né? Então, a minha meta tem uma meta. Eu falei, bacana, pelo menos você tem uma meta, que é ter uma, né? Aí eu falei, até brinquei com ele, né? Mas depois você vai dobrar a meta? Vocês entendem a piada. E aí, as pessoas não têm meta na vida. E se a pessoa não tiver objetivo, não tiver metas, não quiser, não tem um direcionamento para onde elas querem ir, elas ficam perdidas. É como se eu chamasse um táxi agora, ou você que está me assistindo chamasse um táxi, o táxi chegasse e você entrasse nele, e ele perguntasse, vamos para onde? E você dissesse, não sei. E aí ele tem duas opções. Uma, ele diz assim, tá bom, vou ficar aqui parado, na hora que você decidir, nós vamos. E esse táxi é a sua vida. De repente, a sua vida está parada, porque você não sabe para onde você está indo. Ou então, esse taxista ele pode fazer assim, vamos para onde? Ah, não sei. Aí, tá bom, então eu vou te levar para onde eu quiser. E aí, vai levando. E aí vira aquela vida de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a pessoa está deixando a vida levar ela. E ela não sabe para onde ela está indo. E ela acaba construindo, ou seja, condicionando a mente, utilizando uma linguagem negativa, como você falou. Isso está muito ligado também às crenças. Ou seja, hoje eu acredito em coisas que talvez... as crenças que eu falo, as crenças limitantes, né? Aquilo que me deixa parado, paralisado. E aí essas crenças limitantes estão muito ligado a essas questões daquilo que eu falo, ou seja, da minha linguagem. Se ela é negativa, claro que ao longo do tempo eu vou passar a ter isso condicionado em minha mente, então isso vai ser, de forma inconsciente, vai ser automático. Tá ligado no piloto lá. Então eu já respondo de cara o que eu não quero. Isso. Então está muito próximo às crenças. Está próximo às crenças e muitas das vezes isso foi um condicionamento feito quando criança. Perfeito. Normalmente pelos nossos pais, normalmente. E aí eu não estou criticando nem julgando, porque eles só repassaram, só transmitiram o que eles tinham. Nós só damos o que nós temos. Então o pai condicionou a criança para o negativo. E uma das formas de condicionar a pessoa para o negativo é focando ela para o errado. Um exemplo clássico é o famoso boletim escolar. O boletim escolar da criança tem lá 7, 8, 7, 9. Esse 4 aqui, tirou 4 por quê? Aí a criança diz assim, então o foco não é o 7, o foco não é o 8, nem o 9. O foco é o quê? O 4. É a nota baixa. Então ela começa a focar no negativo, começa a focar no errado, começa a focar no que ela não pode. Então, existe uma diferença. E a pessoa que entende de PNL, ela entende de programação neurolinguística, por isso que eu falei no início do programa, que para os pais é muito bacana. Imagine você começar a ensinar o seu filho de uma forma mais assertiva. Não fazer com ele, já de início, tem a crença limitante. E a crença, para você que ainda não está bem amigável com o tema, crença é tudo aquilo que você acredita e que ela não algo que não se encaixa a uma regra 100%. Ou ela só funciona para mim, ou ela só funciona para um grupo seletivo de pessoas. Então, toda vez que você acredita em algo e ela não é uma regra geral, por exemplo, lei da gravidade. A lei da gravidade é uma regra que se encaixa para todo mundo. Ela não se encaixa em um quadro de pessoas, independente se eu acredito nela ou não. Agora, a pessoa ela acredita que ela não tem capacidade. Ela não consegue fazer uma coisa. Eu não consigo dirigir, por exemplo. Por quê? Porque eu não consigo dirigir porque tal coisa. Ela tem um motivo porque ela não consegue dirigir. Ou então ela não consegue falar em público. Ela vai lá, tem uma limitação porque, eu não falo em público porque tal coisa. Mas é isso que limita ela, é só ela. Ou então um grupo de pessoas, não é a regra de 100. Então, aquilo que você acredita e é só para você, se encaixa só na sua vida, pode ser uma crença, e o ruim é quando essa crença é limitante. Ela te limita, né? Inclusive, por exemplo, falar em público, né? Que é um grande mal da humanidade, né? Perfeito. E isso, quando você fala a questão dos pais, e os pais têm esse poder mesmo de influenciar, de estimular o filho, enquanto criança, a se comunicar, ou seja, a estimular, a pensar, a negociar. E isso é bacana, eu faço muito isso com meu filho, ou seja, vamos negociar aqui, vamos estabelecer um diálogo, uma comunicação mais assertiva. Isso faz com que a criança ela se torne um adulto totalmente mais capaz de falar em público,
de se apresentar de uma forma assertiva, de uma forma mais adequada. E a PNL, Giovana, eu vejo que a PNL ela dá essa possibilidade, ou seja, esse leque de benefícios para os pais, para os professores. Imagina a PNL aplicado na educação. Os professores passando por uma formação de PNL. Perfeito, perfeito. Eu acho que seria o sonho da humanidade se os professores soubessem programação neurolinguística e eles ensinassem as crianças de uma forma que elas aprendem. O que acontece? Se ouviu muito falar, e se ouve muito falar em déficit de atenção, Isso. em déficit de aprendizagem. Mas será que não existe déficit de ensino? Por que eu só julgo? Por que o problema só é a criança? Por que não é o professor? Porque é mais fácil dizer que é a criança. Não é eu que estou sabendo ensinar, é a criança que tem que aprender. Só que eu vou pegar um padrão de ensino que eu aprendi e de repente não se encaixa naquela criança. Então, PNL ajuda a ensinar. Eu vou até pegar o gancho, falando dos professores e de adultos, né? Um exemplo de crença. A pessoa já tem lá seus 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos, e ela diz assim, eu acho que eu não aprendo mais. Eu acho que não tenho mais idade. Aí lembra da regra de 100? Todo mundo que tem 50 anos não aprende mais? Existe alguém que tem 50 anos que já aprendeu? Se tiver um que consiga aprender com 50 anos, então é uma crença que limita você. Porque se fosse uma regra de 100, ninguém com 50 anos iria aprender. Então, é uma forma de você começar, que está me assistindo, entender o que é crença. Se é algo que você acredita e ela não se encaixa no grupo de 100, e ela só se encaixa para você ou um quadro de pessoas, provavelmente é uma crença. Perfeito, maravilha, que tema bacana. Então, eu espero que você possa estar aí gostando, que é feito com muito carinho. Desde já agradeço a tua atenção e vou questionar aqui, mudar é preciso. PNL te dá a possibilidade de mudança. Sim, eu acho que nós como seres humanos e nós como espécie, estamos o tempo todo mudando, o tempo todo evoluindo, né? Então, eu acredito que evoluir é preciso, né? Essa mudança, sair da caixinha, como se usa o termo, pensar fora da caixa e tal, eu acho isso importante. Então, pensar diferente, começar a pensar. PNL te ajuda a pensar. E dói, né? Mudar dói, né, Giovanni? Tem, porque dói no sentido de quando a pessoa ela sai da zona de conforto dela, porque as pessoas têm uma tendência a ficar confortável, né? Isso é normal. Então, toda mudança, a pessoa, para poder passar no vestibular, ela tem que estudar. Existe um sacrifício. Existe um sacrifício. Então, esse sacrifício, às vezes, tem pessoas que não querem pagar, não querem, está muito confortável. E, às vezes, ela não muda no prazer. Às vezes, ela acaba mudando na dor. Uma necessidade faz com que ela mude. E aí ela vai pela dor. E é interessante que o curso que você desenvolveu aqui em Barreiras, PNL na prática, foi justamente no fim de semana, sábado e domingo. E aí, para algumas pessoas, sábado e domingo é sagrado para poder ter o seu lazer. Isso acaba também sendo uma crença, poxa, eu não estudo no sábado nem no domingo. É descanso, é lazer, é rio, é minha gelada, e aí? Perfeito. A pergunta é, o quanto essa pessoa ela quer mudar? Porque se a pessoa está disposta a mudar, ela consegue passar um final de semana estudando tranquilamente. O grande diferencial dos nossos cursos, porque a pessoa não vê o tempo passar, né? Acaba que começa, quando você vai olhar a hora já terminou, né? Porque a metodologia é diferente, é uma metodologia para adultos. Então, por ser uma metodologia para adultos, é bem diferente, é bem dinâmico, é bem descontraído, é bem divertido. Na verdade, é bem divertido, né? E não é porque eu sou cearense, não. É bem divertido. Então, é legal. Então, assim, se a pessoa tem uma crença de que final de semana é para poder folgar, é para poder descansar, é uma crença. Ela pode ter essa limitação, deixa de crescer, deixa de aprender, deixa de se desenvolver por essa limitação. E algum dia vai ser exigido e aí vai ter que ir de todo jeito. De repente, o concorrente dela vai fazer. De repente, o concorrente dela estudou. De repente, o concorrente dela aprendeu. E ela não. E aí o concorrente dela vai superar, vai se sair, ou de repente o outro funcionário que era par dela se destaca e ela deixa de ser promovido. E aí por que eu fiquei? Por que eu parei no tempo? Porque não buscou mais conhecimento, mais informação. Perfeito. Vamos chamar o intervalo e já voltamos com mais Liderando.